Muito bom dia, 8 horas mais 5 minutos, 8 e 5 da manhã desta quarta-feira, hoje 30 de março de 2016. Estamos com o primeiro jornal com apoio de Colégio Teutônia, educação para a vida toda, cursos técnicos noturnos, o seu conhecimento fará diferença. Colégio Teutônia, 3762-4040 para mais informações. E conosco também carnes temperadas Dália, fáceis, rápidas e muito saborosas. Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Recebemos hoje pela manhã em nossos estúdios, aqui na Tirol FM, a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, delegada Márcia Bernini Kohlenberg. Delegada, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem com a senhora? Bom dia, tudo bem, tudo bem. Muito tem se falado, né, delegada, e a gente tem números que não vamos entrar essencialmente neles, mas a violência contra a mulher, o que nós temos de legislação, a gente comentou até na faculdade semana passada, um dos assuntos era justamente esse. E entre os colegas de jornalismo, onde eu estudo na Univates, a gente via que nas pesquisas surgiram muitas legislação nova, não, digo nova, não recente, mas pelo menos algo nas últimas décadas que se progrediu. O que nós temos de meios legais hoje para o combate à violência contra a mulher? Nós temos a Lei Maria da Penha, né? A principal delas, isso, né? É a lei que 98% da população brasileira conhece. E a gente tem a lei que foi promulgada no ano passado, né, que é a lei do feminicídio, que aumentou, estabeleceu um critério de pena definido já para quando o crime é cometido contra a mulher por razões de gênero, né. E essa lei também, ela aumenta a pena quando ela é cometida, por exemplo, na presença de filhos, né, de filhos que eu digo assim, são ascendentes e descendentes da vítima, que vem tentando inibir essa questão do crime contra a mulher, né? Em termos de região, o que a gente evoluiu com a Delegacia da Mulher, né? Especialmente voltada para esses assuntos, mas em termos de região, o que temos de realidade no Vale do Taquari, delegado? O que temos, assim, a gente tem o crime de feminicídio, né? Que ele está aí, as tentativas de feminicídio, pela estatística que a gente teve da região, ela aumentou. Então, assim, algumas mulheres não foram mortas por outras situações, mas foram alvos, né, de tentativas de homicídio, de feminicídio, no caso. E isso é uma situação que a gente vai ter que buscar situações para melhorar. As questões do registro, lá em Lajeado, tá? A gente tem uma diminuição no número de registro. No estado do Rio Grande do Sul também a gente tem uma diminuição. O que não significa menos ocorrências. Não, mas assim, ó, o que a gente vê, o que a gente percebe? A gente tem uma lei que vai completar agora em setembro 10 anos. E é uma lei que mudou muito a realidade no atendimento às mulheres, né? Antes as mulheres não tinham a quem recorrer. Era visto de forma diferente o crime contra a mulher. E a gente tem no Rio Grande do Sul 22 delegacias de violência doméstica. Na verdade, as delegacias da mulher trabalham mais com violência doméstica. O forte do que é apurado é violência doméstica. E a gente teve, nós delegadas do Rio Grande do Sul, das delegacias da mulher, nós tivemos o privilégio de conversar com a Maria da Penha. Nesse mês de março. Ela esteve por aqui. Ela esteve em Porto Alegre. Exatamente. E ela estava nos contando, assim, ela ficou bastante satisfeita com a realidade do Rio Grande do Sul no que concerne a existência das delegacias das mulheres. Então a gente tem bastante, a gente tem 22 no estado, né? E é fundamental que tenha delegacia especializada no atendimento à mulher, porque é um outro acolhimento, é diferente, né? As mulheres, a mulher que sofre uma violência doméstica, uma violência contra, ela se sente mais à vontade, acredito eu, na hora de fazer a denúncia, né? Esse número de denúncias, com essas leis, com esse amparo legal, tem feito com que as mulheres quebram essa barreira de chegar, de buscar até atendimento à delegacia? Com certeza, com certeza. Tanto que assim, ó, a gente fala, é o nosso discurso, a gente às vezes faz palestras, e existe uma nova realidade hoje, né? As mulheres, elas não vão voltar atrás. As mulheres estão procurando ajuda, as mulheres estão atrás dos direitos delas e a gente tem que fazer que os homens entendam que isso não vai mudar, né? Então a gente tem uma procura muito grande.
Sabe algo que me chamou a atenção até justamente na semana que a gente estava fazendo o trabalho na faculdade? Desculpa me remeter a isso, mas só para dar como exemplo. Imagina. Eu estava em casa fazendo o trabalho e assistindo com a TV ligada na novela. E teve uma cena, e no intervalo da novela, a emissora que eu estava assistindo está fazendo uma campanha muito grande, violência contra a mulher, uma chamada que diz, se a mulher caiu em casa, enfim. Sim. Uma chamada contra... E daí, na novela, me aparecia a cena com a Giovanna Antonelli, que ela estava amarrada, Sim. sendo esbufeteada, cusparada, e depois botaram uma coleira nela, com uma corrente amarrada a um homem. Essa discrepância, mesmo que seja uma obra de ficção, né, delegada, mas não colabora em nada para o momento que a gente vive de combate à violência contra a mulher. Sim, né? não colabora, mas retrata. Retrata? Retrata porque assim, ó, infelizmente, qual é o problema que a gente tem? O problema que a gente tem é que as relações, elas vão bem entre homem e mulher, super bem durante um tempo do relacionamento, e depois parece que, como num passe de mágica para o mal, tá? As pessoas, por exemplo, se decidem se casar, decidem tornar aquele compromisso mais sério, e a partir daquele momento alguns homens entendem que a partir dali a mulher vira propriedade dele. E é aí que começa o problema. A gente tem situações que acontecem com namorados, a gente tem muitas adolescentes que estão vivendo isso com namorados, que já estão tentando fazer com que elas pertençam a eles, né? Então isso infelizmente a gente não tem situações, né? Sim. Normalmente essas situações de amarrar, mas, né, implicitamente está estabelecido que a mulher seria, na cabeça de alguns homens, né? Que a mulher seria uma propriedade dele. Realmente, eu não tinha me dado em conta desse fato de que isso poderia acabar realmente, eu fiquei com a visão de que dessa discrepância que houve, né? Mas de fato isso é realidade. O que se caracteriza hoje, delegada, obviamente de uma forma não tão abrangente, mas o que se caracteriza uma violência contra a mulher? O que é o mais comum? Já falavas agora dessa propriedade que o homem acredita exercer sobre a mulher. Mas o que é o mais comum hoje? O que vocês mais têm atendido na delegacia? A gente tem muita ameaça, né? E assim, ó, são várias formas de violência. Mas assim, como que a gente pode passar para o pessoal? Como que uma mulher se sente vítima de uma violência ainda que implícita dentro de uma relação? É aquela opressão. Quando a pessoa começa a viver de forma que ela não se sente livre, às vezes nem para expressar uma opinião, que ela vai ser recriminada, vai ser criticada, não pode sair de casa, aí você já começa um alerta da situação que ela está começando a tomar outro rumo, né? Então tem violência física, tem ameaça, violência psicológica a gente tem demais, né? E elas, na maioria das vezes, elas vêm juntas, né? Dificilmente a gente vai atender uma mulher que foi vítima de agressão física, que não foi ameaçada, que não foi subjugada, que não foi xingada. Qual é que é o momento de alerta, delegada, para essas mulheres que estão vivendo hoje, quem está nos escutando agora, está na sua casa e talvez tenha dado aquele clique nesse momento, né? Qual é que é o movimento de alerta, assim, para perceber? Claro que cada caso é um caso, é bem peculiar, mas de certa forma, no âmbito geral, assim, o que é um movimento que as mulheres devem ficar atentas, enfim, enquanto em casa. Lembrando que a violência contra a mulher não é no âmbito somente da casa, no serviço, na sociedade também, né, delegada? Sim, nós estamos falando mais da questão da violência doméstica, né? Assim, como sinal. É aquela situação de recriminação, de proibição. Uma coisa muito característica de uma situação de uma relação que pode vir a dar problema é aquele ciúme excessivo. Ciúme excessivo. Ciúme excessivo, quando a pessoa tem um ciúme excessivo, ela começa a criar mecanismos para constranger, para aprisionar. E aí essas situações podem evoluir para situações muito graves, né? A questão de filhos dentro do relacionamento doméstico, ela se agrava com a chegada de filhos, com a presença de filhos, ou até atenua, de certa forma, a questão da violência doméstica? A violência doméstica, como é que eu vou te dizer? Não, eu acho que o filho, na verdade, sempre vem para dar uma alegria muito grande para o casal, né? Porque a mulher às vezes, pelo menos o exemplo que a gente tem,
ver no filho a esperança de reunir, de novamente aproximar com o marido. Enfim, sim, né? Só que assim, a chegada de um filho, ao mesmo tempo que ela traz muita felicidade, ela traz muitas obrigações e muitas mudanças, né? Então o casal tem que estar amadurecido para essas mudanças, né? E a questão da violência, ela não vai ser causada por causa da presença da criança. Isso aí já vem, de alguma forma já existe aquele pensamento, a forma de se reagir do homem, né? A forma de resolver alguns conflitos que virão aparecer, né? Às vezes, chegada de filho, o que acontece? Depende demais de investimento do casal para a relação familiar. E aí essas coisas podem criar um desgaste, mas o casal tem que ser maduro o suficiente para resolver os conflitos que vêm, né? De várias situações que não são só com os filhos, para melhorar e para se ajudar e para procurar resolver de forma que não venha com violência, né? Exatamente. Bom, delegado, o que a gente tem de legislação mais conhecida é a Lei Maria da Penha, né? Sim, O que contribuiu essa lei, essa legislação, que ela foi originada, como tu disseste anteriormente, inclusive conheceram a Maria da Penha, que não é uma personagem, é de fato uma mulher em carne e osso, paralítica, que sofreu uma violência doméstica. Enfim, o que nós evoluímos desde a implantação da Lei Maria da Penha para cá com relação à violência contra a mulher? Eu acho que a gente evoluiu muito, sabe? Até a própria questão da gente ter mais delegacias para as mulheres, né? E de ter um mecanismo de implementação de políticas públicas para mudar a realidade da violência. Existe muita coisa ainda que tem que ser criada, tem que ter muito avanço ainda, mas a gente evoluiu bastante, sabe? Porque essa lei mudou muito a situação, mudou o próprio pensamento da mulher, né, na busca pelos seus direitos. Exatamente, essa busca pelos seus direitos, delegado. Qual é que é o maior entrave hoje ainda? A mulher se sentir coagida e não procurar a delegacia da mulher? Ou isso também com os anos vem mudando? Porque a gente sabe que a mulher, tanto no trabalho como na violência doméstica, dar o passo para denunciar o agressor ou enfim, a agressora também, a violência. Sim. Mas esse é o passo principal, a mulher se sentir e buscar o auxílio da delegacia. Exatamente. E a mulher tem que sentir, a gente tem que respeitar o momento dela, né? A gente tem que respeitar isso, porque a gente vê muitas situações que as mulheres às vezes procuram, desistem, e às vezes num certo momento, definitivamente, elas seguem o caminho delas para se livrar da violência, né? E é difícil, a gente tem históricos de pessoas que 20 anos viveram violência e depois resolveram procurar ajuda. E a partir da procura de ajuda, mudou muito a vida dela, né? Em termos de estatísticas, delegado, aqui na região, a delegacia a qual você é titular atende a quantas cidades? Atende na região como um todo? Qual é que é a Não, a gente não atende a região inteira, não. A gente atende, a Delegacia da Mulher atende as cidades circunscritas à comarca de Lajeado, né? Que é onde tem o fórum, né? Sim. E onde nessas cidadezinhas tem delegacia normal, daí a gente não atende. Perfeito. Por exemplo, né, Cruzeiro do Sul é da comarca de Lajeado, mas tem uma delegacia de polícia. Sim. Então, o que acontece de violência doméstica lá? Vai para a delegacia de Cruzeiro, não para a delegacia da mulher. Ou seja, não necessariamente a mulher que esteja se sentindo oprimida ou com algum desses casos que a gente citou, tenha que procurar uma delegacia da mulher. A delegacia, as delegacias normais, o titular das delegacias atendem da mesma forma. Sim, atende da mesma forma, são pessoas preparadas e as mulheres devem procurar. E assim também, e a gente da Delegacia da Mulher, a gente está à disposição de quem quiser orientação, sabe? Conversar, perguntar qualquer coisa, a gente está à disposição. Bacana. Bom, em termos de números aqui da nossa região, os números são alarmantes, eles servem como um sinal de alerta, não na frieza dos números, mas no montante. Eles são normais dentro da estatística, segue o padrão com relação ao Estado, não diria que seria um alarmante, né? Mas a gente tem muitos casos, né? Imagina, a gente tem uma situação, essa lei do feminicídio, ela foi criada por quê? Porque fizeram um estudo e viram que 41% das mulheres, né, que estavam sendo assassinadas, estão sendo assassinadas pelos companheiros.
41%. 41% das dentro, mulheres. Então, o número é muito grande, né? Imagina a gente achar que vai se relacionar com uma pessoa e lá na frente a gente pode ser vítima dessa pessoa e existindo filhos desse relacionamento, né? Então é uma situação muito grave. Sem dúvida. Bom, delegada, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, delegada Márcia Bernini Kohlenberg. A delegacia está sediada em Lajeado, né? Isso. Atende esses municípios que a senhora acabou de falar, com que tem nesse limite que a senhora falava, nesse limite territorial. Mas, vamos repetir, para quem está em casa e nos escutou, a gente falou da Delegacia da Mulher. Mas as mulheres podem buscar junto à sua delegacia. Qual é a porta de entrada para uma mulher que se sente hoje nessa situação? É buscar a delegacia, busca a brigada militar, se o atendimento for, se for alguma violência no momento, qual é a porta de entrada? Pode ligar para a Brigada Militar. A Brigada Militar faz um ótimo trabalho, atende as mulheres, encaminham para a delegacia, né? A gente tem, assim, a delegacia geralmente é a porta de entrada, mas as pessoas podem procurar os serviços das prefeituras também, né? Porque assim, ó, existem muitas situações. A gente tem que trabalhar de forma conjunta. Não tem como só cuidar na situação na polícia, né? No judiciário. Tem, por exemplo, em Lajeado, a gente tem o CREAS, né? Que é o Centro de Referência de Assistência Social, que atende mulheres que são encaminhadas pela delegacia, sabe? Fazem grupos de atendimento. Eu acredito que nas cidades menores o CRAS faça isso. Então tem que procurar. A gente tem que procurar ajuda. Tem que procurar. O aporte legal na delegacia e o aporte depois emocional também nesses meios, né? E assim, às vezes a pessoa não tem, se não tiver o serviço, em alguns municípios talvez não tenham, procura amiga, procura conhecidos, procura familiar. O que importa é estar com alguém acompanhando. Muito bem, uma boa dica, sem dúvida nenhuma. Bom, delegada, queremos te agradecer a sua participação aqui conosco, vieste conhecer a Rádio Tirol FM, a gente sabe da sua agenda bastante ampla, né? Mas de qualquer forma, obrigado por ter disponibilizado esse tempo pra gente, seja sempre bem-vinda por aqui, a gente repercutir e buscar esse atendimento, né? Esse atendimento, esse encorajamento na mulher, acho que é importante para que ela também possa tomar as medidas. Obrigado, tenha uma boa quarta-feira, até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a oportunidade, bom dia e boa quarta-feira também. 8h22, vamos a um breve intervalo, na sequência as informações finais do primeiro jornal de hoje.